Boa noite, despachantes e demais amigos aí. Bem-vindos ao Portal Despachante de hoje, o Papo Despachante de hoje. Nós temos aqui uns convidados ilustres aqui, o Anderson Matheus, que é presidente da DESDOC e presidente da DOSC, né? DESDOC, Associação Nacional. Doutor Everton Calamur, que é presidente da FENADESP, e o membro da FENADESP também, o jurídico lá do Sindicato, doutor Daniel. Pessoal, essa live de hoje porque a gente recebeu vários e-mails, vários contatos despachantes de todo o Brasil. Nós tivemos essa semana corrida com o assunto Renave, não é? E nós temos uma coisa que está acontecendo no meio do despachante. O sistema CFDD, vocês lembram que eles entraram com a ação contra aqueles verdinhos. E eu lembro que na época eu conversava com um amigo meu muito querido de lá, Paulo Maranhão, e ele falava, não, Sebastião, essa sentença vai... Que eles entraram lá, o Tribunal Federal, não sei se foi Santa Catarina ou lá da região sul, deu uma liminar, né? E foi cassada pelo STJ, né? E a gente sempre falando aqui que não ia dar certo, porque os verdinhos, o Estado tomava prejuízo com isso. Só que, quanto o Renave, que tem toda uma irregularidade na sua origem, que o Estado pede recursos, esse pessoal já está com uma conversa de que vão inserir o despachante do Renave com portaria de Detran, não é? Usando essa lei 14.282. Então, a gente... e a função do portal despachante aqui despachando é a gente esclarecer a categoria. Vou começar aí com o doutor Daniel. Doutor Daniel, como é que o senhor vê aí essa questão aí da lei 14.282, ela pegando aí o despachante de trânsito e o que ela se viu assim de garantia, tanto por despachante de trânsito, passada essa euforia de 6 meses aí de regulamentação da profissão? Perfeito. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Anderson. Boa noite, doutor Everton. Uma boa noite a todos os despachantes, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras aí, Brasil afora, e que têm prestigiado o portal Despachando. Muito boa noite a todos. E já indo direto, então, ao assunto, na verdade, é o seguinte, nós tivemos a oportunidade de participar em Brasília de uma reunião certa feita com integrantes do Sindicato dos Despachantes de Brasília, com a presença do Dr. Everton da FENADESP, e naquela ocasião a lei ainda não havia sido aprovada, era um projeto de lei, e eu busquei, na minha fala, eu me lembro que disse o seguinte, pelo conteúdo da lei e examinada a lei, eu disse, posso não ter sido muito feliz na expressão, mas eu disse o seguinte, que pelo texto apresentado, me parecia que somente 2 tipos de pessoas poderiam conferir alguma credibilidade àquele texto que tramitava na Câmara, e se tratavam das pessoas ingênuas e das pessoas mal intencionadas, porque é necessário dizer o seguinte, a gente já vê há muito tempo, e desde 2002, como o início desse debate com a Lei 10.602, que a categoria está quase que refém de si mesma, porque um grupo de despachantes com um discurso que soava para muitos, e principalmente para as pessoas bem intencionadas, e que depois puderam até ter se tornado em pessoas ingênuas, as pessoas de boa-fé, de que se fazia necessária a aprovação de uma lei ou de uma instituição, de uma organização da categoria em torno de conselhos, Conselho Federal e conselhos regionais, para que a categoria saísse da precariedade jurídica que historicamente se via submetida. Esse era o discurso inicial, esta era a ideia, a boa intenção vendida, me parece, se inferno existir, o tipo de boa intenção da qual ele deve estar cheio, né? E que era esse o discurso. E a categoria acabou se dividindo, e essa divisão, em alguns estados, aconteceu que houve uma convivência quase que promíscua entre conselhos regionais e sindicato,
né? Ora o sujeito se revezava na presidência do conselho, ora na presidência do sindicato, e nos estados que poderiam ter se organizado de uma forma mais forte, de uma forma mais consistente em torno de sindicatos, a categoria acabou desmobilizada, muitos ficaram nessa esperança, é o que me parece, e houve aí o advento dessa lei, que o que me parece, e aí tem algo de positivo na coisa ruim, que é comprovar aquilo que a gente já dizia, porque nenhuma melhoria, nenhuma garantia foi entregue à categoria, e o pão da mesa do despachante e o dinheiro do bolso do despachante é que acabaram diminuídos, porque um dos primeiros atos foi se partir para a cobrança de anuidade, a venda de carteirinhas, e se sabe que alguns estados, inclusive, se cobra pelo credenciamento, o suposto credenciamento do despachante aos conselhos regionais. Então, aquela minha fala que parecia até, de certo modo, um pouco agressiva, me parece que ela acaba se materializando e tudo aquilo que se esperava, de parte da categoria que se dizia no intuito de assegurar e de garantir a profissão e lutar pela estabilidade e pelo reconhecimento como profissão dos despachantes, isso acaba não acontecendo. É evidente que alguns estados onde o conselho se instalou, alguns despachantes têm alguma vantagem e têm conseguido manter a sua atividade. Agora, isso no universo de um país como o nosso continental, com estados tão díspares, o que a gente vê é que não se avançou nada e que a lei só serviu exatamente para fazer caixa. Me parece que esse tem sido o resultado e a consequência mais presente. E acaba se revelando aquilo que a gente pensou. Então, o que me parece que precisa acontecer é a categoria deixar de ser refém de si mesma, buscar uma organização em torno de uma entidade que efetivamente se apresente como defensora de seus interesses e que não lhe surrupie o dinheiro do bolso, nem lhe retire o necessário pão da mesa. Seu áudio, Sebastião, seu áudio. Esse pessoal do Conselho Federal aí, é que não estou falando, né, que o cara é preto, se ele é branco, se ele é viado, se ele é hétero, estou falando que são os mesmos que tomaram uma multa de 30 milhões por uso de brasão. Então, esse pessoal, eles têm insistido em uma coisa que não vai. Desde a criação da Lei 10.702, e agora com essa regulamentação da profissão, que se falava que a categoria teria garantido, e nós vimos aí a favor do Renave, e a saída deles é falar que vai ter uma parceria de portaria. Doutor Edson, o senhor vê essa possibilidade do despachante de trânsito, ele está no Renave via portarias estaduais? Doutor Everton? Não está escutando, não. Oi? Escuta, não. Antes, eu passo a palavra para você, então. Aí. Depois, doutor Everton. Você está ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode falar, doutor. Bom, com relação à lei, acho que o doutor Daniel teve a oportunidade de esmiuçar com muita propriedade a questão da lei 14.282, que é a que regulamenta a profissão do despachante documentalista em todo o Brasil. Mas eu ainda só para complementar o que o doutor Daniel falou, eu entendo que para que uma profissão ou uma atividade, como queiram alguns, evolua ou tenha realmente uma capacidade de trabalho clara, no capítulo das atribuições. No capítulo das atribuições da Lei 14.282, talvez eu me deixe mentir, nós temos aqui 2 ou 3 artigos, e alguns parágrafos, e nada mais. Ela tinha que ser muito mais ampla. O que o despachante documentalista pode fazer? Aqui diz apenas que o despachante documentalista ele pode atuar nos
públicos federais, estaduais e municipais. Mas vai fazer o que nesses órgãos? O que um despachante pode fazer num órgão público municipal? Quais são as atribuições dele para trabalhar num órgão público municipal? Num órgão público estadual, quais são os órgãos públicos que ele pode atuar? E os órgãos públicos federais. O que o despachante documentalista pode trabalhar a nível federal? Então, é isso que não está aqui. Ele é genérico. E essa situação de genérica não leva a nada. Essa famosa segurança jurídica, que, entre aspas, essa lei nos dá, não dá porque ela não especifica o que o despachante pode fazer. É no capítulo das atribuições é que nós vamos ver como a categoria o que ela pode fazer. E eu comentava aqui, e continuo batendo nessa mesma tecla, quando o artigo diz que que o despachante pode atuar no órgão público federal, estadual, municipal e no Distrito Federal, ele fere um princípio constitucional básico, basilar, que é o Pacto Federativo, não é assim, doutor Daniel? Estou enganado? É isso aí. Ele fere o Pacto Federativo. A União não pode intervir nos órgãos públicos estaduais e municipais e do Distrito Federal, porque ele fere o princípio da autonomia dos estados e dos municípios. Se essa lei teria validade, somente para atuar a nível federal, como despachante federal, atuando nos órgãos públicos federais. E aí dizendo o que ele pode fazer no órgão público federal, mas falar que pode atuar no órgão público estadual ou municipal, ele fere o Pacto Federativo, e isso é inconstitucional. Aí uma inconstitucionalidade, desculpa o termo que eu vou usar, não é um termo até grosseiro, mas isso aqui está escarrado, uma inconstitucionalidade muito grande na Lei 14.282. Mas eu vou deixar isso para que o doutor Daniel discorra também sobre isso, porque ele é um estudioso da matéria, estudou muito sobre isso, né? E eu acho que ele já esmiuçou. A gente já cansou de esmiuçar a questão, e na prática nós estamos vendo que a lei não tem uma funcionalidade, uma aplicabilidade para a nossa atividade profissional. Eu continuo batendo na tecla que nós trabalhamos numa atividade e não numa profissão. Atividade e profissão são duas coisas diferentes, mas uma não é melhor que a outra. Fiquem tranquilos, aqueles que acham que a atividade é menos que a profissão, ou que isso e aquilo. Fiquem tranquilos, essa é a minha posição, doutor Daniel. A atividade, ela difere da profissão. A profissão difere do ofício. O ofício difere da ocupação. E a ocupação difere da função, e assim por diante. Nós estávamos comentando isso agora mesmo aqui. Então, essa é a minha posição com relação à Lei 14.682, de 2021, e fico aqui na expectativa, né, de que ela possa ser decretada inconstitucional, como também o Conselho. Porque o Conselho também, a gente está cansado de falar que o Conselho é uma entidade de natureza privada, e ele não é uma autarquia pública federal. Essa é, talvez, também uma outra inconstitucionalidade que reside da Lei 10.602 de 2002. Então, essa é a minha posição e é a posição da Federação Nacional. Certo. Obrigado, doutor. Então, antes, você foi um desses profetas aí dessas profecias da obviedade, né? Nós tivemos até muitos embates, antes que eu era entusiasta, eu acreditava nesses pareceres erga-omnes que tinha aí. Como é que você vê hoje, depois de 6 meses aí, e vendo essa questão do Renave, se cumprir essa profecia aí para o despachante de trânsito, e sobretudo aqui de Minas, que a gente tem uma situação bem diferenciada, nós somos uma das piores legislações para o despachante do Brasil. Como é que você vê isso, meu irmão? Boa noite. Bom, primeiro, boa noite a todos os colegas despachantes, né? Colegas. Queria aqui, pela primeira vez, eu estou numa live com o doutor Daniel, pelas belas palavras que o senhor pôde, né, colocar sucintamente até agora, mas bem explicadinho, parabéns. Parabéns ao Everton, né, meu professor. Pessoal, se você não sabe, a gente acha que ele parece um Sidney Magal, aí ele fica assim, entendeu? Meu Sidney Magal. Quando a gente fala Sidney Magal, aqui é o Everton.
E o Sebastião, né, que está aí nessa luta, tadinho, tomando tanta pedrada, porque enquanto o Sebastião estava servindo de varal, né, para poder... eu falo até que assim, sendo usado, né, Sebastião? Porque existe um ditado: conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade foi tão clara, né, que assim abriu seus olhos para certas situações. Então, parabéns a todos, né? A gente está aqui. Everton, eu queria corrigir duas coisas na sua fala, no meu entendimento. Eu prefiro atividade do que profissão. Eu, na minha casa, por profissão, tá? Digamos que eu sou médico. Mas quando eu exerço uma atividade, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu penso o seguinte, quando você disse aí que para o despachante não se sentir, assim, como é que fala? Quando fala atividade não profissão, porque se você pegar na nossa profissão, ela ainda não é efetiva, ela não é ativa. Digamos, entre aspas, que ela nem exista. Mas a atividade do despachante, quando ele promove a atividade, ele trabalha no trânsito, ele trabalha no imobiliário, ele trabalha no exército com armas, ele trabalha com várias coisas, como eu sou aqui, né, o Sebastião também. Então, eu penso que se a gente olhar para o lado da atividade, é melhor. Segurança jurídica, Everton, não vejo nenhuma na 14282. Por que eu não vejo segurança jurídica? A lei que fala que eu tenho que estar num conselho para me proteger, esse conselho ainda não existe, como foi bem dito na nota técnica do Detran do Estado de Minas Gerais. Não é esse conselho que está aí. Porque esse conselho, querendo ou não, né, com letras garrafais lá no artigo 1º, as últimas frases do artigo 1º, entidade privada, uma mera associação privada. Então, nós não temos uma segurança jurídica com relação a isso. Por quê? Amanhã me vem aí o conselho, digamos que vem aí um órgão, uma entidade, me vem o Detran de Minas aqui, cumprir uma situação do conselho e me punir. Hoje a gente tem a lei de abuso de autoridade. Ora, como é que o Detran pode impor uma solicitação contra mim, uma advertência do conselho, se o conselho não tem atribuição de fiscalizar, punir, nem nada? Quer dizer, talvez esse servidor pode até ser preso, responder aí por crime de improbidade e por abuso de autoridade. E com relação ao Renave, que eu vou pegar um ganho que a gente teve na CVT semana passada, os próprios deputados, o próprio Congresso, como diz bem o meu amigo Everton, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, que regulamentou a profissão lá em meados de dezembro, são os mesmos deputados que dizem lá na CVT, que eu coloquei no meu portal aqui no meu canal, de que a profissão já nasceu morta, de que algumas profissões já vão acabar, assim como o despachante, foi o que a deputada disse. Ou seja, pessoal, quem viu a regulamentação, a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, que não só ele vetou, a Dilma também vetou anteriormente a regulamentação da profissão, então não vamos falar aqui do governo do Bolsonaro, mas do próprio PT, e que por vários anos tentaram regulamentar a profissão lá com, né, o próprio Fernando Henrique criou o conselho sendo associação privada. De lá para cá vieram vários presidentes que não mudaram isso. Então, devido à vênia, doutor Anderson, só lembrando uma questão, desde 2002 vem se tentando criar a profissão e ela esbarrou tecnicamente em problemas de natureza constitucional. Por isso que criou-se o conselho em 2002, sem uma profissão correspondente, porque a profissão ela não conseguia entrar, ela não passava pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi esse o problema. Continua, tá legal. Então, pessoal, colegas despachantes, aí o pior ainda, quando a gente precisava de uma suposta entidade que se diz, entre aspas, ser o conselho que foi regulamentado pela 14282, que é uma grande mentira, ele não se manifestou nada contra o Renave. Pelo contrário, né?
eu vou ser bem claro aqui, o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, né, que tanto andou abraçado aí com a Beth do Conselho, o próprio Conselho do Rio de Janeiro nos soltou uma nota de repúdio contra o deputado Hugo Leal. Quer dizer, peraí, eu só vou ter um conselho, como disse, vem o doutor Daniel para criar uma lei para simplesmente, e eu já disse e falo, para simplesmente taxar a gente de contribuição obrigatória? Então, assim, são esses pontos que eu queria abordar, sabe? Que, assim, nós não ganhamos nada, pessoal. Outra coisa, como eu já disse e falo, o Renave é um mero sistema, tá, pessoal? E que quem vai fazer o Renave funcionar são empresas de TI. E outra coisa, quem disse aqui que a profissão já nasceu morta e que ela vai acabar e o que o Renave é contra o despachante foi um deputado federal. Foi o deputado Abuane. Foram os deputados que lá na CVT estão e que a gente bem sabe que é uma comissão importantíssima para o despachante. E lá disseram bem claro que o Renave ele vai passar e vai, sim, tirar, como disse o nobre advogado doutor Daniel, de tirar da mesa do despachante o pão, o seu café, o seu dinheiro, o seu ganho. Então, quer dizer, é muito triste essa situação. Hoje, parece fazendo 6 meses, e você não tem um ganho nenhum, a não ser os advogados que estão aí em várias ações, vou tratar uma delas aqui, para poder impor para o despachante a cobrança de anuidade, né, de contribuição obrigatória. Infelizmente, como bem aqui o Sebastião disse, já disse isso, pessoal, não vai agregar em nada, tá? Anderson, mas isso é muito triste você falar. O que nós temos? Olha, infelizmente, nós temos aí que, ao invés dessas pessoas que tanto lutaram, né, para poder regulamentar a profissão, e quando lá estavam dentro do Denatran, como diz o outro, tomando café e jantando lá e almoçando, podia-se fazer muita coisa a favor de nós e não fizeram. E não fizeram. Né? Então, é isso. Infelizmente, é o que eu tenho para falar até agora, até aqui. Né? Ô, doutor Daniel, vamos pegar um gancho do que Edson falou aqui. Vamos falar para a categoria por que a atividade ela é melhor para o despachante do que ele está numa profissão dessa que não tem reserva legal da profissão. Né? A reserva legal, mais uma vez, para os despachantes, porque o conselho ele não tem o poder de fiscalizar, ele não é autarquia. Ele não é igual o CRES, por exemplo, que se um corretor estiver fazendo um serviço irregular lá, ele vai lá e pune o cara. Ele não pode pegar um zangão, não pode pegar uma piranha, igual nós falamos aqui em Minas Gerais. Por que a atividade ela é melhor? E outra coisa, que é umas perguntas que o despachante tem me feito. E por que o despachante não está ainda no Sistema Nacional de Trânsito e não está no Código de Trânsito Brasileiro? Seu áudio, doutor. O áudio. O áudio, doutor. O áudio. O áudio do senhor está fechado, doutor. O áudio está fechado. Áudio. Perfeito. Então, como eu dizia, se a gente, dentro do mundo do direito e os estudiosos do direito, quando cuidam desse tema, diz o seguinte: ou é profissão, é arte, ofício ou ocupação. O que se extrai disto é que, quando se fala em profissão, pressupõe necessariamente a existência de uma formação técnico-científica. Ou seja, o sujeito tem uma base teórica para o exercício daquilo que vai ser a sua atribuição, a sua função, né? Seu desempenho na sociedade, e depois recebe uma autorização em existindo um órgão competente de fiscalização, e nisso o Brasil é bastante pródigo. Aliás, somos um dos poucos países do mundo em que existem esses conselhos, né? E passa a exercer, então, as atribuições inerentes àquela profissão. Então, o que me parece necessário estabelecer é que, quando se fala em profissão,
pressupõe, ou seja, antecede uma formação técnico-científica. O sujeito sentou num banco de escola para aprender aquilo que ele vai fazer, em um linguajar mais comum. Pois bem, a gente sabe que o despachante de trânsito é um profissional, né? Não deixa de ser um integrante de uma categoria econômica, um profissional liberal que aprende o seu ofício no dia a dia, ou seja, é uma formação empírica, uma formação fundada na prática. É evidente que o despachante, e principalmente em alguns estados, como acontece no estado do Paraná, em que é exigido o concurso público, ele tem uma base, uma formação que muitas vezes compreende as noções de direito, né? Ele tem e aqui sempre foi feito esse processo seletivo de despachantes, exatamente para assegurar um capital humano que seja capaz de desempenhar as atividades ou as atribuições que lhe são deferidas pela autarquia estadual de trânsito de uma maneira competente, de uma maneira eficiente, sem muitos problemas, né? Evitando-se erros e problemas decorrentes de uma má qualificação. Então, na verdade, o que se vê aí, e o que se vê na Lei 14.282 é que até vai por este lado, passando a exigir do despachante uma formação tecnológica e que, por engraçado, vai ser fornecido com a intervenção do próprio Conselho, né? Então, é algo que já tangencia para aquela questão da má intenção no uso da legislação. Então, esse me parece um primeiro ponto a ser destacado. E retomando a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta, Sebastião, por favor, pode repetir? Por que nesse tempo corrido aí, vocês são mais... eu sou muito novo nessa militância do despachante de trânsito, né? Depois eu quero estender a pergunta também, tanto a doutor Calamute como ao Anderson. O que aconteceu que nós não conseguimos inserir o despachante de trânsito no Sistema Nacional de Trânsito, igual são as autoescolas e clínicas médicas, e no Código de Trânsito? Não há menção. Isso deixa o despachante de trânsito, apesar de ele deter o mercado de forma informal, ele não detém como as autoescolas. O cara precisa passar por uma autoescola para ter uma carteira de habilitação, precisa estar nas clínicas médicas, e o despachante que faz parte desse processo de forma informalizada, ele não consegue, ele não está inserido. O que aconteceu que nós não conseguimos inserir o despachante de trânsito no Sistema Nacional de Trânsito e no Código de Trânsito brasileiro? O som dele de novo. O som, doutor. Sim. E retomando, então, a minha fala, Sebastião, e pegando um gancho no que você disse, o ideal, efetivamente, seria inserir, sim, o despachante nesse sistema. É evidente que, para esta inserção acontecer, seria preciso uma alteração no Código de Trânsito. E já por si, até pelo próprio nome, por ser uma lei que instituiu um código, a alteração no Congresso se faz de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de cuidado. Exatamente de ser feito com um pouco mais de cuidado. Tanto que Código Civil, Código Penal, as outras leis que também são instituidoras de códigos, a gente vê que a sua vigência é por bastante tempo, né? E as alterações pontuais que são feitas têm sempre a preocupação de não se quebrar a sistemática toda que é abrangida pela lei. Então, o ideal é exatamente isso. Agora, o que se tem no tocante à atividade, ou à ocupação, ou ofício de despachante, o que se vê é que há muitas falas, e eu, particularmente, nunca estive tão preocupado com a categoria como nos dias atuais, até em decorrência dessa fala de muitas autoridades que compõem o governo, e uma fala de desapreço com a categoria, uma fala que
como se o despachante consistisse, na verdade, um estorvo e não um facilitador entre o poder público e o usuário do serviço, em especial do serviço dos DETRANs, porque, na verdade, esse reconhecimento é que me parece que deveria acontecer, porque o despachante é aquele sujeito, é aquele profissional que conhece os meandros, as peculiaridades da tramitação de processo de regularização de veículos, que a gente sabe que é um processo bastante complexo e cheio de pegadinhas, né? E o despachante sempre é esse sujeito, que tem esse conhecimento, que tem essa cancha, que tem esse aprendizado feito aí no dia a dia, de umbigo no balcão, de sofrimento para enfrentar a burocracia do Estado, e é, portanto, sim, um facilitador. Esta é a visão. E aí a gente vai para aquilo que eu já disse até anteriormente, em uma outra oportunidade aqui com o Sebastião, é que me parece que nós temos adotado no nosso país uma política de não de produzir o bem-estar, de gerar empregos, propiciar renda, divisão de riqueza, mas no que toca à riqueza é acumular riqueza, destruir empregos e democratizar a fome e a dificuldade financeira. Porque quando você pensa numa categoria como a de despachantes, que pelos números baixos contados, seria de aproximadamente 60 mil pessoas no país todo, é um contingente bastante... Isso eu estou falando daqueles que exercem diretamente a profissão, sem contar empregos diretos e indiretos que são patrocinados em decorrência de escritórios que se firmam como grandes escritórios de despachante. Enfim, e como há estados no Maranhão, que é uma empresa só, você tem lá 15, 20 despachantes, porque lá a configuração jurídica da categoria se deu de uma maneira peculiar. Então, você tem um número gigantesco de profissionais recebendo uma fala dessa de agentes do Estado, no sentido de que a profissão ou atividade vai acabar, não vai deixar de existir porque a tecnologia avança para isso, desconhecendo a complexidade que é e relegando uma constatação que é do dia a dia da dificuldade que os DETRANs têm em prestar um serviço mais célere e mais efetivo, e que isso implicaria um aumento, um inchaço da máquina do Estado, se fosse para atender a demanda dos usuários do DETRAN de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere. Então, a preocupação existe, e em especial pela ingerência de gente do mundo da tecnologia que também não tem se mostrado simpática à categoria no sentido de inseri-lo nesse contexto como aquele profissional qualificado que, inclusive, poderia contribuir para a edificação, para a construção e produção de programas que fossem bastante proveitosos, não só para a própria empresa, ou até mesmo para o Estado, mas sem alijar o profissional, sem destruir o emprego, sem destruir a sua renda e sem democratizar a fome e a dificuldade financeira. Me parece que passa por aí. Esse discurso político é um discurso que me parece equivocado sobre vários aspectos e que mereceria uma correção de rumo no sentido de deixar bem claro que os representantes nossos em Brasília, eles devem, e muitos falam, em favor da coletividade e não em detrimento da coletividade. Então, me parece que isso aqui precisa deixar bem claro, e também passa por um pouco da falta ou da ausência ou de uma representatividade mais forte, mais presente em Brasília e no parlamento, situação que só agora começa a ser minorada. Eu sei que com a participação aí do Anderson e do Dr. Everton pela FENADESP dentro do Congresso Nacional. Então, é sempre uma luta bastante árdua que se mostra adiante da categoria, e os desafios são enormes. Agora, esquecer da categoria e dizer que a categoria vai deixar de existir, embora eu esteja bastante preocupado, e até essas falas são falas que não nos motivam a ter boas
esperanças, né? A acreditar que as coisas, que dias melhores virão. A gente sabe que, em função da complexidade e, sobretudo, para a regularização veicular, a figura do despachante ainda se mostra muito necessária, e nós já temos um exemplo muito claro disso, que é o que aconteceu, e uma notícia que foi dada com um chamado Poupa Tempo em São Paulo, que a ideia já era transformar tudo para o meio eletrônico, só que quando esse pessoal de tecnologia recebia a documentação para processá-la, não sabia o que fazer com o papel atestador daquela atividade que foi desempenhada pelo meio eletrônico. Então, isso me parece um indicativo bastante forte de que a categoria é importante e é necessária nessa facilitação entre os serviços prestados pelo Detran e a necessidade do usuário, do proprietário do veículo. Eu quero pegar um gancho na sua fala aí, obrigado, doutor Daniel, e passar a bola para Anderson e doutor Everton. Pessoal, a gente sabe que o segmento de despachante, ele tem o olho das empresas de tecnologia, os cartórios estão de olhos. Agora, essa briga do sistema CFDD para legalizar essa lei, se tivesse essa disposição para inserir o despachante no Código de Trânsito Brasileiro, no Sistema Nacional de Trânsito, seria uma melhor pedida. E quando a gente vê que vários históricos, várias ações do sistema CFDD, nós vemos essas ações contra leis estaduais, tem jurisprudência, uma ação contra a lei estadual provocada pelo CFDD de São Paulo. O sistema CFDD, ele não se constitui um inimigo da categoria, ele não está no mesmo nível de atrapalhar a categoria, como as empresas de tecnologia, como os cartórios. É por isso que eu disse, Sebastião, me permitam uma adenda, é por isso que eu disse no início da minha fala de que a categoria precisa deixar de ser refém de si mesma. Todo esse trabalho, todos esses recursos despendidos por esse pessoal que está à frente do Conselho Federal e dos conselhos regionais, se tivesse sido feito para efetivamente trabalhar em prol da categoria, o resultado poderia ter sido outro, porque assim como conseguiram tramitar uma lei que de lei não tem nada, ou se tiver tem muito pouco, porque ela tem um nome, tem um número, né, e tem lá uma ementa que regula o exercício da profissão de despachante documentalista. Então, se todo esse esforço, se todo esse trabalho, se todo esse recurso material e humano que foi despendido, se todo o tempo despendido em conversa com os deputados, todo esse tempo usado no Congresso nos gabinetes, tivesse sido feito em prol da categoria, a situação talvez pudesse ser outra. Mas o fato é que se escolheu agregar a categoria, se tenta agregar a categoria em torno de um conselho, e conselhos, de regra, nunca foram e nunca serão defensores da categoria que ele fiscaliza, porque o papel do conselho é exatamente esse, fiscalizar o exercício da profissão. E para que se fiscalize um exercício de profissão, é necessário que primeiro exista como profissão. E a lei, na verdade, está tentando criar a profissão. E não é profissão de despachante de trânsito, é profissão de despachante documentalista. É a primeira situação. E segundo, onde é que está a benesse, a garantia para essa categoria, despachante de trânsito? Nenhuma. Então, é um retorno àquela fala de que a categoria precisa deixar de ser refém de si mesma e usar esses recursos e todo o seu trabalho em benefício da categoria. E diferenças entre sindicatos, das categorias que se organizam em torno do sindicato e categorias que são regidas, ou a diferença de finalidades e de peculiaridades entre conselho e sindicato, isso já foi, inclusive, divulgado pela internet num documento que foi elaborado, me parece que com o auxílio da FENADESP, e foi distribuído Brasil afora. Quer dizer, não é bom a gente estar convicto e enxergar isso, que é óbvio, de que conselho
não existe para defender categoria nenhuma. Me parece que o único conselho que defende uma parcela também dos interesses da categoria seria o Conselho dos Médicos, que, de certo modo, sempre procurou atuar diante do Estado para evitar que universidades de medicina se proliferassem no país, né, que a mão de obra do médico seja sucateada. Mas, fora esse conselho, não há, na história do nosso país, nenhum conselho que tenha essa função e que faça uma defesa da categoria de maneira a atender esses objetivos que eu já disse no início, que é de botar dinheiro no bolso e pão sobre a mesa. Então, me parece que é isso que precisa a categoria acordar para essa realidade, porque o tempo urge e as situações vão se avolumando no sentido de desfavorecer a categoria, trabalhar para que esse prestígio que a categoria merece seja efetivamente reconhecido pelos representantes do Congresso, né? E trabalhar com isso, e esquecer e evitar essa situação de aproveitadores para querer simplesmente viver parasitando o despachante, que é o que me parece bastante nocivo e que não interessa a ninguém. Obrigado, doutor. Doutor Everton. Bom, eu tenho algumas considerações que entendo importantes a fazer nesse momento. Quando se falou que a necessidade que nós tínhamos de ter um apontamento dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a Federação Nacional, a FENADESP, lá no ano de 2009, vejam lá, meu caro Sebastião, 2009, nós apresentamos o projeto de lei através do deputado, então deputado Ratinho Júnior, a Lei 6239, 6.239. Essa lei, aqui o projeto, casualmente vocês tocaram no assunto, eu estava com o projeto de lei aqui na minha frente. Nós apresentamos esse projeto de lei. E tinha a justificação, que é muito importante, não só o ordenamento técnico dos artigos da lei, mas principalmente a justificativa. Ela é fundamental para que prospere o projeto. E uma justificação, inclusive, que dizia aqui, numa dos termos, que a previsão, no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, fortalece e dá segurança jurídica e credibilidade para a categoria. Isso em 2009. E ela foi combatida pelos conselhos que já estavam instituídos no Brasil pela Lei 10.602 desde 2002. Em 2009, essa lei, esse projeto foi amplamente combatido pela nossa categoria, pelos conselhos, porque não permitiriam que o despachante fosse só de trânsito. Eles queriam um despachante genérico. Evidentemente que o Código de Trânsito Brasileiro ele não pode recepcionar um profissional que trabalha no Detran, que trabalha na prefeitura, que trabalha num órgão público federal, ele não pode. O Código de Trânsito Brasileiro só pode recepcionar o profissional que trabalha no Detran. Essa que é a questão. E ele foi combatido e depois o deputado Ratinho Júnior saiu como deputado e se tornou o atual governador do estado do Paraná. Nosso Ratinho Júnior, um grande profissional. Então, isso a categoria tem que saber. O doutor Daniel, inclusive, estava comigo nessa luta, né, doutor Daniel? Lá em 2009, quando nós apresentamos esse projeto de lei que salvaria o despachante. Era um projeto muito simples. Nós temos aqui um artigo, do artigo 25A, né, que diz aqui, os órgãos executivos de trânsito dos estados federais são responsáveis pelo credenciamento ou nomeação do despachante de trânsito. Parágrafo único. O despachante de trânsito é o profissional responsável pelo manejo de processos relativos aos veículos e aos condutores, junto aos respectivos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Vejam bem, é simples. Quem regula são os estados. Por quê? Por respeito à autonomia dos estados para legislar e para os DETRANs ver como é que ele quer que o profissional dele seja. Qual é o perfil que ele vai exigir do seu profissional? Há estados onde o profissional está mais organizado, há estados onde há mais fragilidade do profissional, então a gente tem que equiparar e colocar ele, inserir ele dentro da própria realidade de cada estado. Isso é uma situação.
A segunda situação é que houve aquela última reunião da Comissão de Viação e Transportes, que foi na última terça-feira. E na última terça-feira, nós tivemos a votação, e a nossa tese, que era por fim ao RENAV, a sustração do RENAV, houve, então, a votação agora parada, com 18 votos contra a sustração do RENAV, ou seja, pela manutenção do RENAV, 18 votos, contra 8 contras. Nós temos uma diferença aqui de 10 votos favorável à manutenção, à continuação do RENAV no ordenamento jurídico na área de trânsito desse país. O deputado Abolani, eu quero aqui render as minhas homenagens, o deputado Abolani fez uma defesa muito grande dos profissionais de despachantes. Quem viu lá a gravação, viu que o deputado Abolani se preocupava com a categoria, se preocupava não só com a insegurança jurídica que isso ia trazer para os contribuintes e usuários do sistema de Detran nos estados, mas também se preocupava com a condição do despachante. Por quê? Porque essa resolução do RENAV, ela retira ferramentas de trabalho, ou ferramentas que são detentoras do Estado, do Detran, no caso, e repassa para revendedores de veículos, multimarcas e para as empresas de concessionárias 0 quilômetro. Nesse aspecto, o CONTRAN, ele exagerou, ele não poderia estar legislando sobre essa matéria, porque não cabia legislar. E nós, inclusive, a FENADESP, nós estivemos lá, estamos em todas, atualmente, apenas para todos os despachantes do Brasil, para saber, atualmente, todas as reuniões que acontecem na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, que nos interessam, que é nessa comissão que se trata de assuntos de Detran, de trânsito, para deixar bem claro para os nossos colegas. Nós temos companheiros que lá estão presentes e atentos aos que está se votando. E, infelizmente, nós estávamos perdendo por 18-8 enquanto tinha quórum. Depois, o quórum se diluiu e tiveram que parar por ausência de quórum. Pois bem, voltei hoje, isso é a primeira questão. Os deputados e o companheiro, o deputado Zé Neto, do PT, que fez o autor dessa resolução para assustar o Código de Trânsito, para assustar o RENAV, né? Ele também fez uma defesa muito boa. E hoje, eu conversando, inclusive, com o presidente da Comissão de Viação e Transportes, que é o deputado do Maranhão, né? Hildo Rocha, inclusive está aqui o documento que eu entreguei hoje em mãos para o deputado Hildo Rocha, e ele, inclusive, está de acordo com a nossa posição, porque entende que o RENAV ele dá uma insegurança jurídica muito grande ao contribuinte, ao usuário brasileiro, porque essas ferramentas diluídas na mão de muita gente pode virar uma falcatrua, pode virar uma insegurança, que você deixa um carro numa loja para vender, daqui a pouco você vê seu nome sujo, seu nome, porque as pessoas vão usar, aqueles de má intenção, vão usar essas ferramentas para o seu bem próprio. Então, essa é uma situação que eu quero deixar claro. O Abolani e o Zé Neto fizeram uma defesa, o Hildo Rocha, inclusive, na conversa que tive com ele hoje, foi extraordinário, e nós vamos continuar na luta. A nossa diferença, a diferença da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, ela difere da postura do Conselho. E aonde nós diferenciamos essa luta toda? O Conselho diz, não, o despachante também tem a oportunidade de fazer parte do RENAV. O despachante faz parte do RENAV. Não, senhor, nós não concordamos com isso. Acabou-se. Ontem eu falei para você, doutor Sebastião, falei e volto a repetir. Acabou-se a hora do recreio. Acabou-se a hora do recreio para FEIs, acabou-se a hora do recreio para mercadores corruptos, acabou a hora do recreio. Agora, as FENADESP diz o seguinte, nós não vamos mais ceder 1 milímetro, mas 1 milímetro sequer do nosso direito, que é as atividades inerentes ao despachante de trânsito. Eu não vou admitir, nós dividimos com mercadores de veículos uma ferramenta que deveria já estar na mão do despachante.
Eu não vou admitir, hipótese alguma, que se dê a vistoria para empresas particulares, quando a vistoria tinha que estar na mão dos despachantes de trânsito desse país. A Federação Nacional está convicta de que nós temos que ter uma linha, e acabou-se. Nós não vamos mais ceder 1 milímetro, porque nós estamos empobrecendo, companheiro Sebastião, a cada dia que passa. Nós estamos perdendo a nossa dignidade a cada dia que passa. Para uma gente que não tem a menor responsabilidade, para empresários que nem são sequer do setor. Hoje está se montando empresa de vistoria quando a pessoa não sabe de onde fica o chassi de uma Kombi. São pessoas que integraram, alienígenas que entraram no nosso setor, um setor que, se é para privatizar, se é para repassar para outrem, que se repasse para aqueles que já têm um expertise, que é os despachantes de trânsito. Essa é a postura da Federação Nacional. E foi isso que hoje eu falei com o deputado Hildo Rocha. Quero também agradecer ao deputado Hildo Rocha, até falei hoje com a companheira Valdemir, presidente do Sindicato do Maranhão, para que também os despachantes do Maranhão saúdem o deputado Hildo Rocha pela sua postura digna de um grande deputado, né? E aproveitei também a oportunidade para externar essa posição da Federação Nacional e também com o deputado Lincoln, né? Presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós estamos nessa luta e estaremos, e o Renave, nós vamos reverter esse quadro. Fiquem sossegados, companheiros despachantes do Brasil. Fiquem sossegados, porque nós vamos mudar essa situação. Estaremos lá, atento, de pé e na luta. E lembrando bem, e até falo aos outros companheiros que estão aí, que a atividade sindical, ela é feita, ela é talhada na luta, no fogo, na trincheira, na fumaça, na batalha. Não há sindicalismo sem isso. Não existe sindicalismo de paz e amor. Existe sindicalismo na luta. Assim foi a história do sindicalismo, tanto no Brasil como no mundo. Ele foi feito para não deixar que as categorias se acabem. Então, a nossa diferença fundamental entre os conselhos é que o conselho admite, vamos dizer, não, tudo bem, fica para eles, mas a gente também vai ter. Não, não é a gente também vai ter. É o nosso direito e só o nosso. Acabou-se. Acabou-se isso. O que estão me dizendo é o seguinte: olha, eu tenho uma mulher bonita aqui, mas vou dividir com os outros também. Se dividir, Daniel? Eu vou dividir a minha mulher com outro. É o que estão fazendo. Estão promovendo uma situação dessa. Dando uma ferramenta que, se tivesse que dar, era para os despachantes, e não para mercadores sem escrúpulo. Por outro lado, hoje ainda também recebi uma informação aqui da Federação, para nós uma alegria também, porque a Federação Nacional de Inspeção Veicular. Também estão muito preocupados, porque nós tivemos uma PL, a PL, anotem aí, companheiros, a PL 410, penso a PL 756, mas a PL, o projeto de lei 410, da comissão, que esteve na Comissão de Viação e Transportes, está aqui, hoje estive lá também falando sobre isso, que, olha só, altera... De que ano? De que ano? Como? De que ano a 410? A PL 410 altera a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para extinguir a prévia autorização exigida para a modificação de veículo. Não, mas ela é de que ano? Desse ano, 2022. Tá. Ela foi votada na última quarta-feira, na Comissão de Viação e Transportes, e foi aprovado o fim da autorização prévia para a modificação de veículo. E nós, quando eu recebi essa notícia, recebi a justificativa dos deputados e tal, essa lei, ela foi proposta pelo deputado Luiz Miranda e o relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que, inclusive, votou pelo fim dessa prévia autorização. Isso aí coloca... A favor da lei do despachante, ele está com uma PL a favor para tirar a autorização para o despachante deixar de ganhar dinheiro, não entendi.
Também, essa é uma preocupação. Por isso eu digo, eu não vou ceder, a Federação Nacional de Despachantes de Trânsito não vai ceder 1 milímetro para essa cambada de pessoas que não têm o menor escrúpulo. Veja bem, nós que estamos discutindo nesse país, o número de acidentes de trânsito que aí estão, número de mortes nas rodovias, número de mortes no trânsito das cidades, alterando que muitas vezes uma alteração numa dinâmica, numa aerodinâmica, no design do veículo, ele pode tirar a estabilidade, ele pode tirar uma série de coisas, e a autorização para você mexer no veículo, para você alterar essa aerodinâmica, você é obrigado a ter uma autorização prévia e levar numa empresa para ver se realmente esse veículo tem condições de estar rodando. Pois bem, essa lei, a famigerada, esse projeto de lei 410, mais um engodo, mais para gente que não conhece a matéria, estão liberando para você mexer no carro. Você pode trazer de um Fusca 1200, você pode colocar ele em um avião. Pode transformar num avião, sem ter a condição para rodar numa estrada. Então, isso aqui é um projeto que nós também, a federação vai também estar brigando, porque nós não concordamos com esse projeto de lei, o 410/2022, da PL, que altera e que extingue a prévia autorização para a modificação de lei. Estaremos contra também. Como eu disse, Anderson, meu grande companheiro, lutador de tantas batalhas, nós não vamos mais ceder 1 milímetro sequer do que é inerente ao despachante de trânsito. Muito obrigado. Eu fico, às vezes, emocionado, porque eu vejo... Alguém me falou uma coisa que eu fiquei até... isso me marcou muito, que com a saída dos americanos lá do Afeganistão, que deixaram todas as armas para o exército afegão, e eles perderam a guerra sem lutar, sem usar as armas que tinham. Será que o despachante também está perdendo tudo sem lutar? Aqui tem um exército de gente competente, de gente digna, de gente honesta. E que bom, com que alegria eu tenho de estar contando com o Anderson. Que alegria que eu tenho de ter o Sebastião do meu lado, o doutor Daniel. Com que alegria eu tenho lá o Felipe, lá em Guarapuava, nos campos de Guarapuava. Com que alegria eu tenho o Valdemir, lá no norte do Brasil, no estado do Maranhão, lutando contra tudo, contra todos, e tentando fortalecer a Federação Nacional. Eu gostaria que o Brasil conhecesse mais a Federação Nacional, conhecesse o nosso trabalho, nossa luta. Nós estamos aqui. Temos uma pequena sede, humilde, está aqui. Até qualquer dia vamos fazer uma tomada para conhecer todas as instalações da Federação Nacional. Temos uma secretária, né? Sede que existe, e com né? duras penas nós estamos pagando o seu salário, né? Com duras penas, porque não dá para pagar o salário que está aqui toda quarta-feira ou toda sexta-feira em todas as sessões da Comissão de Viação e Transportes. Então, fique tranquilo que a Federação está lutando a teu favor do despachante do nosso caixa, né? Para pagar nossos funcionários, para pagar nossas obrigações, para pagar luz, água, telefone, impostos e tudo que a gente tem de responsabilidade por aí. Então, essa é a função da federação e você pode ficar tranquilo que nós estamos aí, na luta. Não vamos abrir mais 1 milímetro para ninguém. Obrigado. Obrigado, doutor Anderson. Eu vou ser sucinto aqui, que o tempo está lastrando aí, né? Olha, eu vou voltar atrás em 2 coisas na 14.282, do qual ela também não é boa para o despachante. Existem algumas informações ali. Primeiro, que nós temos hoje, como despachante, vários advogados. E essa lei fala que o despachante não pode exercer atividade de advocacia. Quer dizer, ela já nasce dando tiro em quem já está ali defendendo e contribuindo para ela, né? Porque tão bom seria se todo despachante tivesse o conhecimento jurídico, né? Igual acontece aqui em Minas Gerais. Eu acho que essas são as armas que a gente tem e que a gente não deve deixá-las para trás. A segunda, que na 14.282 fala também que o despachante não pode ter filial. Gente, brincadeira, quer dizer, eu cresço um pouquinho, abro uma filial, estou ali contribuindo, né?
para agregar, para trazer, não pode. Beleza. Então, essas são as duas coisas que eu queria também falar da 14282. Uma outra coisa que eu queria dizer também, pessoal, além do Everton ter dado essa informação, e outra, pessoal, o Everton não está aí de paraquedas, não, viu? Esse cabelo branco está aí, ó, é de muitas lutas lá em Brasília, correndo atrás do despachante de trânsito, que ele defende o despachante de trânsito, não o genérico. Não sei se vocês entenderam o que ele quis dizer, que é mais fácil você ingressar com o despachante de trânsito no Código de Trânsito do que ele genérico. Por quê? Fere o Pacto Federativo. A União não pode legislar sobre Estado e município, né? Não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas é isso que eu entendi. Agora, e viu que a PL que tinha lá foi combatida pelo Conselho que aí está, que não deixou ela andar. Agora, houve sim, Everton, doutor Daniel, Sebastião e outros, houve sim, em 2016, a PL 4582 de 2016, da Laura Carneiro, deputada do Rio de Janeiro, insere no dispositivo da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, o despachante dispõe sobre o credenciamento do despachante documentalista. Quiseram sim também, lá em 2016, que acabou sendo arquivado em 2019, o despachante no Código de Trânsito. Aonde estava o conselho que tanto aí estava querendo regulamentar a profissão, apoiando essa PL aqui para colocar o despachante de trânsito no Código de Trânsito? Não era interesse deles, então, como se diz, não vou me juntar a isso. Doutor Daniel teve uma fala aí para trás aí, e eu queria enfatizar, desculpa, no meu modo de pensar, muitas dessas andanças do Conselho foram promíscuas, né? Usaram o nome do Conselho na promiscuidade. Anderson, por que você está falando isso? Olha, pessoal, eu bati na porta lá do nosso amigo ex-presidente do Denatran lá, esqueci o nome do homem aqui agora, e fiz uma denúncia diretamente lá no Ministério Público. Opa, peraí, que tantos esses conselheiros estão andando para cima e para baixo de mão dada aí com o presidente do CONTRAN, falando que ia regulamentar a produção. E o que deu nisso? Doutor Maurício. Isso. Saiu todo mundo correndo, e até 2 meses atrás eu tive a informação de que, acho que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, não sei, mandaram uma intimação para o presidente do Conselho para ele responder o que estava acontecendo lá atrás, quem pagou a viagem de quem, por que o senhor Maurício Alves estava aí andando para baixo, para cima, representando essas entidades ilegalmente. Quer dizer, então, pessoal, esse tipo de coisa é muito ruim. E agora o Everton me fala que o senhor Darcy o quê? Indo contra uma... Darcy de Matos, é o deputado federal. Isso. O cara estava defendendo o despachante, agora a favor da PL 410, que tira a autorização de mudança de veículo. Pessoal, o despachante de Minas Gerais vai entender aqui o que eu estou dizendo. Se essa PL passa, nós não vamos ter mais aí ganhar 50, 90, 100 conto para pegar autorização do Inmetro para poder fazer vistoria, não. Quer dizer, outra cusparada na cara do despachante, ele não acorda para certas coisas, pessoal. É isso que me deixa indignado, entendeu? Que o cara tem que acordar, porque, pessoal, é só tapa na cara do despachante, só anda com quem não tem que andar. Eu não entendo, Everton. Eu te vi, eu aprendi a andar com você naquele elevador, naquele corredor, vai no deputado, vai ali, Anderson, isso é cama alta, até que um dia eu estive dentro do Congresso lá com o deputado federal, quer dizer, vi a sua luta, fui na sua sede, anteontem eu mexi na minha bolsa, a chave da sua sede que você me deu, que tem em Brasília, está aqui, a não ser que você trocou a fechadura. Não, beleza. E eu fui aí em Brasília, gravei um vídeo e descobri que o Conselho não tem sede. E ainda acredito que não tem sede, que toda reunião que é feita aí é feita em salão de hotel. Cadê essa sede do Conselho? Sabe? Então,
Essas coisas que deixam chateado, que gente para falar pelos cotovelos, ainda estava falando ontem que o Sebastião tem um tanto. Agora, o cara não tem coragem de pegar um ônibus aqui, ir lá para em Brasília, levantar uma bandeira, falar assim, olha, eu defendo o despachante. Eu vi o que o Everton passou. Eu sei a dor de coluna que o Sebastião teve voltando de Brasília, indo e voltando de Brasília, que não tinha condição de pagar um avião. Enquanto isso, os bambambam pegando dinheiro dos... Desculpa, eu ia falar uma palavra aqui, mas dos nossos colegas aí, para pagar hotel, para poder ir no shopping, para poder comer em restaurante caro e tomar em despachante tomando para cara. É isso que me deixa indignado. Everton, você andou comigo aí em Brasília, falou assim, vamos almoçar no restaurante. Eu falei assim, Everton, me leva em uma lanchonete onde vende arroz e feijão, que para mim basta arroz e feijão. E vocês morreram de rir. Andou comigo até achar um lugarzinho para comer um arroz e feijão. Para que eu vou pegar dinheiro da associação e bancar um trem que eu não... Poxa, do lado de cá tá pagando gente que tem necessidade, poxa. Essas coisas que me deixam indignado e que o despachante tem que enxergar. Sabe, Everton? Tá eu aqui me segurando, eu ia em Brasília, você tá em Brasília, o cara não tem ciência, você tá falando em agora, acho que tá em Brasília, não é isso? Estou em Brasília agora, estou na sede da federação nesse momento. Justamente, deixa a sua casa, deixa a família, deixa o seu conforto, para estar aí defendendo o despachante, e o outro que não tem o que fazer aqui falando mal. Poxa, se você não tem o que fazer, tá vendo o que o outro tá fazendo, não atrapalha. Apesar que quanto mais fala mal, mais a gente cresce, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu vou te ser bem sincero de coração, eu queria o presidente do conselho aqui, eu queria algum presidente de conselho aqui para se defender, para também falar algumas verdades, para falar quais são os benefícios, porque até então, senhor Sebastião, o senhor, no seu canal, enquanto você estava carregando esses caras nas costas, o senhor é bem quisto. Quando o senhor descobriu as verdades de que queria usar o senhor para imputar anuidade nos outros, meteram um processo no senhor lá, que está aí, ó. O senhor está tendo que pagar advogado para se defender, porque hoje o senhor não é mais bem quisto, né? O senhor hoje fala a verdade e essa verdade dói nos ouvidos dele. Igual agora eu te mandei uma mensagem, filiados do CRDD, querendo ir para a DESDOC, porque o conselho não faz nada, porque não move uma ação a favor dos despachantes. E eu estou segurando uma coisa aqui que eu já disse que eu estou querendo mostrar, que é um absurdo, gente. Né? Mas eu não vou me alongar aqui, não, já tem 1h07, aqui não é palco de briga, né? Tá aí um doutor também que não tem que entrar nesse clima, mas sabe da luta da gente, quanto dói, né? As coisas que fazem contra a gente. Quer dizer, é mais uma que eu nem sabia, Everton, dessa PL 410, e quem está por trás disso, quer dizer, não dá para entender. Eu também não entendi, companheiro Anderson. Eu vou aproveitar a oportunidade, Anderson, e até pedir perdão a todos aí que estão do Brasil inteiro, que estão vendo. Primeiro, pela minha indignação, às vezes eu me destempero um pouco por conta de todas essas coisas que a gente vê, né? Eu comecei por conta dessa PL, por conta de uma série de coisas, mas nós estamos brigando, nós não vamos deixar a coisa acontecer, porque eu estou com um pessoal aqui, inclusive do Congresso, aqui dentro da Federação, da sede, dentre elas a Ana Paula, que eu acho que acabei apresentando aqui a vocês, e nós estamos aqui numa conversa técnica sobre, inclusive, essa PL e essa questão do Renato. Eu quero, nesse momento que eles estão indo embora, estão aguardando aqui a minha fala, para nós acertarmos uma estratégia para combater essas resoluções do CONTRAN, e deixar um abraço já, por conta, me perdoe, tá, Sebastião, por conta que o pessoal aí tem um tempo já, e o Congresso, nesse momento, para quem não sabe, o Congresso está funcionando, está tendo votação lá. Brasília não para. Às vezes tem projeto de lei votado meia-noite, 1h, 2h da manhã. E o pessoal que está fora não conhece, não sabe, pensa que funciona, acaba às 6h. Não. Aqui começa às 8h e termina 2h, 3h da manhã. Principalmente agora, que a pauta está mais pesada, o pessoal está votando e lá não para.
Então, eu vou tratar desse assunto aqui, desses assuntos que urgem, e quero deixar meu abraço. Me perdoe aí, eu vou ter que me retirar, mas eu quero deixar meu abraço ao doutor Daniel, ao grande companheiro Anderson, ao companheiro Sebastião, que tem feito um trabalho bacana, né? Dando os dois lados da moeda, demonstrando o que está acontecendo e deixando o despachante, que você que está em casa, o despachante, que tire as suas conclusões, né? Do que um ou outro está falando. Eu tenho preocupação também com a questão das TIs, temos que ver essa questão. Falavam hoje, eu vi uma notícia agora, que o Brasil é o terceiro país do mundo mais informatizado. De nada adianta a informatização, de nada adianta você ter o celular com o mundo na mão, se não tem educação. Não é isso, doutor Daniel? Naqueles famosos churrascos, regadoadinho lá em Curitiba, de vez em quando a gente faz bate-papo, bate-papo amigo, um bom vinho, comendo uma carne gorda, né? E a gente conversa sobre essas questões, né? Nós temos aí o terceiro país mais informatizado, mas com um número enorme de analfabetos, um número enorme de miseráveis, um número enorme de pessoas carentes de tudo, e não se investe em educação. Eu acho que a saída seria a educação, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigado, tá? Um abraço, doutor. Um abraço, boa noite, Everton. Fica com Deus. Meu eterno Sidney Magal. Isso aí. Tem uma despachante aqui de Sete Lagoas que xingou, viu? Chamando de Sidney Magal, viu, antes? O que eu vou fazer? É que eu tenho o estilo 1979. Isso A gente mesmo. dando risada, estou falando aqui. Tá? Mas é isso aí, obrigado, viu? Um abraço para o Rafael Beto aqui, do Décio São Paulo. Um abraço. E convidando, viu, Sebastião, a porta da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito está aberta para todo despachante. Se quiser conhecer Brasília, nós fizemos a maior questão para que venha e conheça Brasília. Eu não estou todo o tempo aqui, mas nós temos uma equipe. Vamos fazer um. Eu quero agradecer o Luiz e a Maria Cheia, nossa secretária. Dá um abraço no Fred. Dá um abraço no Fred. Tá bom, será dado. Ô, pessoal, continuando aqui, para a gente dar uma pincelada rápida aqui, doutor Daniel, o que acontece? Você, por exemplo, o Conselho Federal, esse PDL 645 é de autoria da época que Alvim era, certo? Só que eles tomam uma ação dessa, depois recuam, e hoje está com essa falácia aí de parceria, porque o Renave, antes, como você mesmo sabe, ele foi criado a partir de até um dossiê contra o despachante, não é isso, Santos? Da FenaBrave. Então, o Renal não foi feito. Se o despachante pudesse estar em Renal, não tinha questão de ter, não. Mas o dossiê fala contra o despachante para te tirar a receita, está toda aqui na minha mão, fica guardadinho. Como é que vai inserir o despachante? É uma falácia. Você concorda com isso, doutor Daniel? Então, essa questão do Renave, ela foi enfrentada já. Deixa eu ver se está. Ela foi enfrentada, inclusive, por nós aqui no Paraná. Eu sei que ela foi, inclusive, objeto de uma ação popular encabeçada pelo Dr. Everton, mas me parece, e o que houve naquela época é que houve um recuo, e agora essa nova resolução, que eu sei que está sendo feito em um trabalho pela FENADESP e com a participação dos senhores, no sentido de politicamente lutar para que um decreto legislativo revogue essa resolução que instituiu o Renave. Agora, retornando à questão da Lei 14.282, é necessário, eu vi uma mensagem de um despachante, de um integrante da categoria lá de Rondônia, dizendo que em Rondônia existem 15 sentenças e uma liminar dizendo que não se pode, que o CRDD não pode cobrar anuidade, taxa, fiscalizar, etc. Isto é uma realidade esta é uma realidade que existe em vários estados. Em vários estados, porque a Lei 10.602 foi questionada e a presença desses conselhos regionais nos estados foi questionada, e há muitas sentenças que, inclusive, transitaram em julgado, dispondo exatamente isso, que, em face do caráter associativo de que se reveste o conselho,
ele não pode cobrar anuidade, fiscalizar e se mostrar como um conselho de fiscalização profissional, como alguns de seus integrantes, ou a boa parte de seus integrantes, pretende. Então, esta é uma realidade. E o que o Anderson disse que tangencia para a questão da constatação de malversação de recursos ou do dinheiro que é surrupiado dos despachantes, eu vou dizer uma coisa aqui e eu quero que vocês me lembrem isso em um futuro. Vai demorar um pouquinho, mas isso vai dar cadeia. Vai dar cadeia por um motivo muito singelo, de que se é entidade associativa que arrecada dinheiro daquele que ele se diz associado, e nesse caso até compulsoriamente associado, e como bom brasileiro, e do lado dos despachantes honestos e bem-intencionados, e que, embora possam ter sido enganados por esse pseudo-projeto de regularização da profissão, há um dito que malandragem demais, um malandro demais se atrapalha. E lá na 10.602, para fugir da fiscalização, para tentar fugir da fiscalização do Tribunal de Contas da União, o que houve é que se instituiu como entidade jurídica de natureza privada o famigerado Conselho. E a Lei 10.602, ela é inconstitucional. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Consultoria Geral da República, o órgão que, de regra, atua na defesa da constitucionalidade das leis e tem por obrigação institucional atuar nos processos e se fazer presente e defender a constitucionalidade naqueles casos, porque toda lei se presume constitucional. A própria Consultoria Geral da União disse a Lei 10.602 é inconstitucional. Então, não sou eu tenho parecer, mostro para quem quiser, né? Enfim, e disse isso numa ação que foi proposta pela federação, porque ali a Federação dos Despachantes ainda tentava, porque tem representatividade em 9 estados, como acontece com as associações, né? Tendo representatividade em 9 estados, fica autorizada ou fica legitimada para propor uma ação direta em constitucionalidade. E nessa ação, embora a ação tenha perdido o seu objeto tão somente porque foi reconhecido que a federação não ostentava legitimidade para a propositura da ação, o Ministério Público Federal, a Consultoria Geral da União, todos os órgãos que falaram e enfrentaram o mérito da ação, disseram assim, no mérito, a autora, que era a Fernandes, tem razão, a Lei 10.602 é inconstitucional. Está lá na DI. Não obstante, ela não possui legitimidade para a propositura da ação. Então, nós temos aí, o Ministério Público Federal, Consultoria Geral da União, dizendo que a Lei 10.602 é inconstitucional. Aí vem a Lei 14.282, e diz que o profissional documentalista é aquele credenciado naquele conselho daquela lei fajuta que é inconstitucional. Isso resulta o quê? A Lei 14.282, tal como ocorre com a Lei 10.602, é inconstitucional. Todas as duas. É inconstitucional. E é o que se chama, houve um ministro do Supremo, de nome Sepúlveda Pertence, que disse, em alguns casos, a inconstitucionalidade é chapada, é gritante, é aberrante. E é esse o caso. Então, onde os conselhos regionais e onde o Conselho Federal estiver aí compelindo o despachante a pagar e sumindo com esse dinheiro, alguém, qualquer hora dessa, vai pedir uma prestação de contas. E é aí que pode acabar dando cadeia. E a associação, quem vela pelo patrimônio das associações, não sou eu também que estou dizendo isto, é a lei brasileira, que diz assim, quem vela pelo patrimônio das associações é o Ministério Público de cada estado. Sim. Então, eu quero ver quando os ministérios públicos estaduais, com seus membros, e alguns bastante diligentes, bastante aguerridos na defesa do patrimônio público e no combate à roubalheira, começar a pedir prestação de contas desses recursos que estão sendo cobrados. Então, aí, para quem estiver nessa roubada,
essa minha fala pode servir de alerta. Não, e é bom lembrar que a prestação de conta é nos últimos 5 anos, viu, doutor? Pode fazer essa lei hoje. Eu Então, acho que ainda é mais, viu, Sebastião? Pode Acho ser que mais. ainda é mais. É sui generis. É sui generis. É sui generis. Pois é. Agora estão querendo dizer que não, o vínculo é de natureza pública, porque há uma jurisprudência do Supremo, lá na ADI 1717, que diz que o Conselho tem natureza jurídica de direito público. Então, a Lei 10.602 tinha que ter sido proposta pelo presidente da República e não ter nascido no Congresso Nacional como foi, porque há um dispositivo da Constituição que diz que criação de órgão público cabe ao presidente da República. Então, assim, é uma um aberração. disparate a existência dessa Lei 14.282, como era um disparate a existência da Lei 10.602. Doutor Daniel, e como eu falei, isso atrapalhou muito o despachante de trânsito, né, cara? Então, acaba os conselhos sendo, de certa forma, um grande empecilho para o despachante de trânsito, né? Nessa luta toda aí Só tem se mostrado como empecilho, porque, primeiro, para o sujeito trabalhar, tem que começar a pagar anuidade. E eu já sei que alguns conselhos, alguns estados, acabam até sendo encabeçados por quem nunca botou um umbigo num Detran para protocolizar um documento, o que é mais grave ainda. Quer dizer, essa sensação de que está sendo pilhado e a sensação de que está sendo fiscalizado por uma entidade fajuta, isso deve causar revolta em muitos integrantes da categoria. Mas eu penso que esta pode ser até uma realidade presente em muitos estados, né, uma realidade atual. Mas isto tende a acabar, porque é o velho ditado. É possível enganar alguns por algum tempo. Agora, enganar todo mundo o tempo todo, isto é bastante raro. Ô, doutor Daniel, assim, nós estamos falando de lei, né? E vamos aproveitar o senhor aqui. O fato da PGR entrar contra as leis estaduais e exusa a jurisprudência que foi usada em São Paulo, que eles pediram a procuração do PTD, e aqui em Minas, quase, cara, eu consigo uma procuração aqui com o Luiz Tibé, na época. Ainda bem que eu recuei. Quem me deu o conselho na época até João Maritã. Mas então, falou, Sebastião, você não entra nisso, não, porque nós estamos sentindo aqui em São Paulo. Então, essa jurisprudência para a queda, que despertou a PGR para entrar contra as leis estaduais e deixar os partidos o Conselho Federal ele tem sido bastante competente para arguir perante a PGR, né, e procura, inclusive, depois se habilitar nos processos, dizendo que as leis estaduais são inconstitucionais. Agora, pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou vice-versa, né? Pau que dá em Francisco, também dá em Chico. Eu quero ver, hora que a PGR for acionada, para também propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a 14.282 e a 10.602. Porque é esse acervo jurídico que tem sustentado essa sacanagem Brasil afora. Não vai demorar muito, não, doutor. Então, eu quero ver. E isso aí não precisa ser entidade, não. Qualquer cidadão pode provocar. E eu tenho certeza que qualquer hora alguém provoca. Então, é só uma questão de tempo. Isto é, se já não estiver tramitando uma representação lá para que o próprio PGR, que ajuizou a ação contra as leis estaduais, também ajuize uma ação contra a Lei 10.602, cuja inconstitucionalidade chapada já foi reconhecida pela Consultoria Geral da União, né? Que já existe um precedente nessa ADI que foi proposta pela FENADESC. Todas as manifestações dos órgãos interessados todas as manifestações estão ali colocadas, e aí retirar esse peso morto, pesado, injusto, indevido e merecido que tem recaído sobre os ombros da categoria. Sim. Ô Anderson, agora, como a nossa lei não caiu ainda, né? A lei aqui de Minas, lá do Paraná também não. Como é que você vê que fica o despachante caindo nessa lei estadual, né? Que até o advogado do conselho entrou lá como amigo escuro da lei, e acho que nem foi, acho que o ministro nem olhou ainda, né? Nem olhou ainda esse negócio dele.
Mas só para falar que participou, né? Esse cara é. Ô Sebastião, isso... Como é que você vê? A gente fica sem jurisprudência antes? Não, isso é uma maldade, né? É uma maldade que fizeram com o despachante, não só do estado de Minas, mas em outros estados, porque o despachante, ele tinha o guarda-chuva de uma lei estadual. E, estranhamente, Sebastião, enquanto tramitava a regulamentação da profissão lá, o senhor Aras, procurador-geral da República, o qual eu denunciei ele, e mostro aqui a denúncia que eu fiz contra ele, entrou com várias ações contra as leis estaduais, e na sua peça de ADI, ele cita na sua peça, estranhamente, e eu estou falando de um procurador-geral da República, falando que quem deveria defender os despachantes era o Conselho. Eu entrei com a representação contra ele. Eu entrei e te mostro aqui agora. Estranhamente, quem responde à manifestação é uma pessoa que também tem o sobrenome de Aras, subprocuradora. Falei, então deixa. Mas fiz uma denúncia também no STF, e a coisa está andando lá com relação ao senhor Augusto Aras. Então, a gente não pode ter medo. Então, o que acontece, Sebastião? Veja bem, nessa lei nossa estadual aqui, a 18037, ela fala sobre o sistema, né? O SRPR, que virou SRAV. Você vê que o Conselho, ele entra como esse amigo aí, que não sei de onde, né, doutor? Amigo escuro, simplesmente batendo na lei, do qual fala que ela é inconstitucional, mas em nenhum momento aborda o artigo 3º dessa lei, que fala sobre o sistema, para derrubar as concessionárias e agências que usam o sistema contra o despachante. Quer dizer, ele não está preocupado com o despachante. Hoje, eu publiquei em vários grupos que a gente tem uma portaria lá de 2019, que no parágrafo 3º do artigo 4º dessa portaria, fala que o Detran tem... O diretor do Detran fala que os Detrans têm que aceitar laudo de vistoria lacrado para transferência, segunda via, baixa e alteração de dados. O Conselho nunca entrou nessa seara. Vai o Anderson lá, presidente da DESDOC, promover a ação, abrir o SEI, coloquei em vários grupos aqui de Minas. Aí aonde o pessoal, poxa, Anderson, por que o Conselho não faz isso? Pergunta os homens de lá. Estranhamente, Sebastião, queria até aproveitar o doutor Daniel, se você quiser, eu até compartilho aqui. Pessoal, se vocês não sabem, em 2019, antes da regulamentação da lei, eu entrei com uma ação contra o Detran para que o despachante do estado de Minas possa atuar como despachante sem estar filiado em nenhuma entidade. Porque aqui, doutor, a nossa lei estadual fala que o despachante tem que estar afiliado em uma entidade. Eu ganhei em primeira instância, ganhei em segundo, o Estado recorreu, né, que ele sempre recorre, ganhei em segunda instância, houve um acordo, transitou em julgado e pasme numa situação que eu vou falar aqui agora, principalmente os associados do CRDD. O CRDD, do qual a petição está aqui, através do advogado, pessoal, já houve trânsito julgado dessa ação desde fevereiro, tá? E eu estou aqui no Amigo do Burro aqui, eu vou ensinar lá o advogado lá, que é o seguinte, quando uma ação é transitada e julgada, significa que ela foi alcançada pelo Instituto da Coisa Julgada. Sendo assim, a demanda e decisão se tornam indiscutíveis e não mais sujeitas a recurso ou discussão. O Conselho foi lá, através da assinatura do seu presidente, que lá está, através do seu jurídico, que está sempre ganhando o seu dinheiro, entrou como terceiro interessado numa ação que ele nem vai poder entrar. Gente, isso é um absurdo, isso é um escárnio. Enquanto esse advogado e esse conselho aqui está gastando força, tempo, dinheiro, que vai pagar ação, está pagando advogado, para entrar para qualquer outra coisa em benéfico do despachante, ele me entra numa ação, tem que voltar para a faculdade. Da outra vez, né, Sebastião? Mandei um recado para o advogado, doutor, o senhor está com litigância de má-fé. O senhor entrou contra o sindicato na Justiça Estadual e Federal. Ele, mais do que correndo, foi lá
e pediu para baixar a ação. O juiz falou que não vai baixar a ação, não. Porque ele não vai baixar a ação a pedido dele, porque eles têm que pagar a custa processual. E agora me vem um advogado, a pessoa aqui, né, que defende o CRDD de Minas, através de uma petição em uma ação que está transitada e julgada. Gente, aí é perda de tempo. Aí, como se diz o outro, de vez em lutar para coisa benéfica para o despachante, você fez uma pergunta, Sebastião, só para finalizar, a coisa não vai andar para o despachante enquanto essas vaidades aqui não acabar. Enquanto esse pessoal achar que, enquanto eles estão ali à frente de uma associação privada, Conselho Federal, que travestido de conselho, e de conselho estadual, travestido de conselho, como a própria Advocacia Geral do Estado aqui de Minas diz, a coisa não vai andar. Já disse, pessoal, vamos sentar numa mesa redonda, vamos ver o que é melhor para o despachante. Está aí um bom advogado, nunca conversei com o doutor Daniel, mas as palavras e o conhecimento, ele é sensato, é razoável. Seria o tipo de advogado que estivesse no conselho, falava assim, presidente, não cabe ação para isso, não. Não vou te cobrar honorários, que quem vai pagar é os associados aí, não. Não cabe esse tipo de ação entrar como terceiro interessado numa ação transitada e julgada. Me ajuda, né, Sebastião? Com certeza. Então, pessoal, vamos chegando ao final aqui da nossa live. Queria agradecer a vocês pela participação, viu, doutor Daniel? Muito obrigado pela atenção, por contribuir com a categoria. Nosso objetivo aqui é informar, né? Continuar também um trabalho que você começou há muito tempo, viu, antes? Essa informação vai se multiplicando, né? E a gente, o que a gente fala, a categoria precisa se informar, né? Quanto mais esclarecido for o despachante, mais eles vão. Então, a gente tem que explicar essas coisas para eles entenderem a ameaça que tem, seu segmento está sendo ameaçado, e é por aí que a gente vai. Muito obrigado a você, obrigado, doutor Daniel, obrigado, Anderson. Sebastião, eu só queria passar só uma informação aqui, Pois não. que graças a Deus, Deus é bom para o despachante. A nossa única questão com o Renave, pessoal, porque a gente está no Brasil. E o que acontece com o Renave? Graças a Deus. Para o Renave funcionar, as concessionárias e agências têm que sempre anotar no livro eletrônico a entrada e saída desses automóveis. Só que esses donos de concessionária e agência não vão pagar imposto. Então, óbvio que eles não vão lançar, o patrimônio é deles, eles fazem o que quiser. É óbvio, assim como a Localiza fala, gente, me mostra aqui algum despachante do estado de Minas Gerais ou do Brasil. Alguma vez vocês pegaram transferência, a Localiza vendendo o veículo e quer emitir nota fiscal? Vocês só vão achar aí procuração, gente. Não existe nota fiscal. Então, a nossa sorte é que essas pessoas não vão querer pagar imposto para julgar os carros dentro do Renave. Então, é só isso que eu queria falar. O Giovanni Faria, parabéns pela live. Sou o Giovanni Faria, despachante São... Presidente da Desdoc de lá, viu, Giovanni? Ô, João, obrigado aí pela participação. Parceiro. O nosso amigo Robson também, sempre está participando aqui, o Carlos Antônio e o Rafael da UDESP. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Obrigado por vocês aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, vamos firme aí, não de Rubens Renato, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, gente. Amém. Tchau. Obrigado, boa noite. Forte abraço. Até mais.